mente sã em corpo sã. Essa é uma máxima na qual nós somos sabedores e conhecemos, virou uma marca mundial. Nós estamos aqui com o Leandro Borges, ele que é educador físico, graduado na Universidade Católica do Salvador, né? A primeira da cidade do Salvador e do estado da Bahia. A segunda foi a Faculdade de Bicaraí, Faculdade Montenegro de Bicaraí, e por final, em 1989, o mesmo fundador da Universidade Católica do Salvador, Alcino Aidiro, fundou na Universidade Federal da Bahia, o curso de licenciatura em Educação Física. Engraçado que em 1989, o pró-reitor da Universidade Federal da Bahia era Humberto Ribeiro Moraes. Humberto tinha um projeto, porque Humberto é graduado em Medicina, Farmácia, e mestre em Farmácia e doutor na área, né? E um dos objetivos dele, porque ele dava aula de socorro de urgência na Universidade Federal da Bahia, o reitor era Rogério Vaz, era levar o curso de Educação Física para o ICS, Instituto de Saúde. E aí Edivaldo Machado Boaventura, por sua vez, todo aquele grupo, o grupo da intelectualidade da educação física, né? Todo aquele grupo, Gugel, aquele grupo Poeira e etc. Mas, se não, a educação física, ele tem que ser na área de educação. E foi-se para a área de educação. E não se colocou o curso de Educação Física, onde hoje o bacharelado e a parte de saúde está pedindo bastante. Isso. Você vê como as coisas mudam. Por quê? Porque o status quo da educação física, ela adentrou no nosso século XX através da visão da calistenia. Isso. Que era uma visão altamente empírica. Como nós conversamos aqui, a administração de Taylor e Fayol, a calistenia, até para posteriori, ela adentra com a visão higienista e entra para as escolas. E o indivíduo vai ter licença para ensinar. Isso. Né? Só que a coisa foi aprofundando. Né? A concepção de homeostase, a concepção de resposta fisiológica, anatômica, foram obrigando cada vez mais o educador físico a adentrar na área de saúde. Exato. Estamos aqui com o Leandro Borges, que é pós-graduado pela Universidade Gama Filho em Fisiologia. Né? Ele é uma coisa interessante que ele estudou na Universidade Gama Filho. Em 1992 eu era coordenador de pós da Gama Filho e trabalhava no departamento de educação física da UFBA, coordenava todo o setor de extensão, trabalhava com Ademir Santos, trabalhava com Ney Santos e se questionava a fisiologia ser ministrada por uma pessoa que não fosse graduada em medicina. Sérgio Guida era professor de fisiologia, era mestre em fisiologia e era graduado em educação física, era uma celeuma. Né? Hoje as coisas mudaram. Né? O profissional, o personal trainer, principalmente, ele é, digamos assim, um esculpidor do ser humano, porque ele vai trabalhar cada ser humano por pedaço. Aí eu te pergunto, Leandro, como é esse maravilhoso trabalho que você desenvolve com exercício físico supervisionado no ato profilático, né, do tratamento da obesidade e doenças metabólicas associadas? Bom, boa tarde. Eu gostaria de iniciar esclarecendo a diferença entre atividade física e exercício físico. É muito comum as pessoas fazerem essa confusão, né, porque a atividade física é todo e qualquer movimento corporal que eleve o gasto energético acima dos níveis de repouso. Então as pessoas costumam achar ou interpretar uma caminhada até a padaria, um subir escada, como se isso fosse um exercício físico. Quando na verdade o exercício físico ele precisa ser planejado, ele precisa ser quantificado. E as adaptações benéficas que é gerada pelo exercício físico só ocorrem se houver sobrecarga gradual e incremental. Então a importância de se praticar exercício físico para a prevenção e o tratamento da obesidade se dá a partir do momento em que o indivíduo precisa interpretar a obesidade como uma doença.
né? As pessoas têm apenas a visão esteticista da obesidade, né? E é fácil compreender isso porque a obesidade, histórico, né? Além de ser histórico, as pessoas têm a falsa sensação de que doença é só quando apresentam um sintoma, né? Exato. E o sintoma da obesidade, que é o aumento do tecido corporal, da gordura visceral, né? Ele é um sintoma que, por vezes, não é limitante à atividade de vida diária dos indivíduos. Então, a gente conhece indivíduos com sobrepeso ou com obesidade que conseguem realizar suas atividades diárias normalmente, como ir trabalhar, como interagir socialmente, e ele não consegue se perceber o quanto que ele está doente, né? E essa doença, né, é uma doença que pode potencializar outras patologias associadas, que são patologias extremamente nocivas à saúde do corpo humano. Sobretudo porque são silenciosas. E aí a gente pode citar as comorbidades como a hipertensão arterial, a diabetes, como a própria hipercolesterolemia, né? A disfunção da tireoide, que é muito comum também. Inclusive, né, o indivíduo, quando apresenta essa associação de diversas patologias, a gente já o considera como uma condição de síndrome metabólica. Né? É interessante, eu tive a curiosidade de verificar junto à Associação Brasileira de Obesidade, de Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, e eles fizeram um levantamento estatístico de quantas pessoas no Brasil, né, apresentam sobrepeso ou obesidade, e podemos destacar que em média 52% da população brasileira está acima do peso. Né? A gente está falando aí de quase 100 milhões de pessoas, né? Agora, diga-me uma coisa, você me lembrou um negócio interessante. Doença pela Organização Mundial de Saúde saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Lendo engano, essa concepção. Porque a doença, em verdade, é desobediência. E a saúde é obediência. Você acha que um dos grandes problemas da sociedade para a obesidade é exatamente pela desobediência, digamos assim, do aspecto geral do indivíduo, né? Por exemplo, o cara, eu vou tirar o exemplo do meu sogro. Meu sogro, em verdade, ele é diabético, né? Certo? Mas ele exagera, porque você sabe que a produção de diabetes não é açúcar consumido, é todo aquele contexto que vai muito mais além, que você pode nos falar que tem mais capacidade para tal. A diabetes, ela comumente, didaticamente, ela se divide em diabetes tipo 1, tipo 2, né, que ela pode ser proveniente tanto de problema no pâncreas, né, a deficiência do pâncreas de produzir a insulina, que é o hormônio hipoglicemiante, né, o hormônio que leva a glicose para dentro do músculo, como ela pode ser desencadeada também pela obesidade ou pelo sobrepeso. Porque hoje a gente sabe que o tecido adiposo ele funciona como órgão endócrino. Então ele produz diversas citocinas que são capazes de influenciar o metabolismo do corpo como um todo. E essas citocinas, ela interfere agora na sinalização da insulina para levar a glicose para dentro do músculo e dos órgãos ativos. Então, às vezes, o indivíduo tem até a produção de insulina normal, tem a sua injeção na corrente sanguínea do hormônio produzido pelo pâncreas normalmente, mas as citocinas produzidas pelo tecido adiposo, elas são capazes de influenciar os receptores dessa insulina nas estruturas e comprometer a sinalização da insulina para levar a glicose para dentro do músculo. Deixa eu fazer aqui um parênteses, um hiato, né? É isso que eu estou querendo que você chegue. Você acha que... eu acho que achar a hipótese, a resposta provisória para ser modificada. Você tem certeza que a visão profilática do exercício combate várias doenças, inclusive a diabetes? E aí a minha pergunta, que eu recapitulo, é o seguinte: essas doenças são causadas pela maioria pela desinformação da sociedade em relação a isso, porque a televisão solta direto, né? As coisas. É verdade. Em verdade, a gente diz que essas doenças, elas são idiopáticas, né? Ou a grande maioria delas, elas têm uma etiologia que é desconhecida, né, pelo menos aprofundadamente para a medicina. Então, por exemplo, a hipertensão é uma doença que não tem cura.
É uma doença que tem controle. Então as medicações que são utilizadas para hipertensão são medicações que controlam a hipertensão ao longo da vida para que o indivíduo tenha uma qualidade de vida saudável. No entanto, eu tenho certeza de que as pessoas não interpretam, né, essas doenças como doença de fato, porque elas não geram sintomas que são limitantes, né? Então o indivíduo é hipertenso, ele consegue realizar as dor atividades... de cabeça, cefaleia, ela é em verdade um sintoma, né? Mas exato. só que tem sequelas, Exatamente. ela é na realidade um reflexo de uma outra patologia. Patologia, às vezes pode ser, como você próprio colocou, pode ser algo que não está apresentado, né? Algo endógeno bem forte mesmo, que é muito mais forte, porque na realidade a cefaleia, ela pode ser excesso de açúcar, pode ser problema cardiopático, pode ser outras coisas. Agora, o que são as pessoas que vão procurá-lo? As pessoas são os gordinhos, os obesos, são os amigos de um professor, um grande professor que eu conheço, Paulo Góes, que emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. As pessoas que vão procurar o auxílio do professor de educação física, o auxílio do personal trainer, são justamente essas pessoas que se convenceram de que estão doentes. E esse convencimento parte muito do médico, né? O médico, quando informa ao paciente no âmbito do consultório, você está doente, você vai morrer se você não se cuidar, né? O convence de tal forma de que o exercício supra a necessidade do tratamento não farmacêutico, né? O tratamento não medicamentoso, que a gente sabe que gera também uma série de reações adversas. E o exercício físico vem como a promover uma série de adaptações fisiológicas, de modo a gerar o benefício que talvez o remédio, né, gerasse sem Agora me diga uma coisa, sequelas da medicação. Que eu tiro isso lá por casa. Não por mim, que eu pratico, faço atividade física. Mas, diga-me uma coisa, a sociedade, ela é conduzida em formas, digamos, alopáticas para a obesidade e homeopática, devagarzinho, para fugir dela. Isso. A obesidade, ela tem a origem genética, né? Então, se a gente diz que se o pai do indivíduo é gordinho, se a mãe é gordinha, a probabilidade dele ser gordinho é alta, mas é de origem comportamental também. A gente tem essa vida moderna e tecnológica, né? Ela é social, que a gente precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente acaba descuidando um pouco da alimentação, né? Comendo os fast foods da vida. E isso contribui para o aumento de peso e esse problema de saúde pública que a gente está conversando. Agora é engraçado. Hoje você tem, no mundo, você tem dois tipos de tempo. O cairológico e o cronológico. O tempo, digamos, exógeno e o tempo endógeno, ou seja, o tempo empírico e o tempo racional. Aqui, quando eu digo são X horas, você pode olhar no relógio, são X horas, cronológico. E tem um tempo interno. Só que hoje, um dos grandes entraves da sociedade é a falta de tempo. Não é? Essa condição da falta de tempo no âmbito cronológico levam as pessoas a procurar o personal trainer para poder ter, porque elas vão, porque hoje não é só a falta de tempo, é o deslocamento. Isso. Porque o tempo para te deslocar é horrível, né? Aí isso faz com que as pessoas vão ao personal trainer, porque há 20, 30 anos atrás o personal trainer era a pessoa que, né, o treinador individual, né, que é o nome correto, o treinador individual, ele não existia no contexto. Isso. Né? É preciso, as pessoas estão cada vez mais tomando consciência de que precisam encontrar tempo para cuidar de si mesmas. Né? Afinal, se elas não se cuidam, não tem tempo para o trabalho, nem para a família, nem para as outras atividades do dia a dia. Mas hoje, da mesma forma que a tecnologia vem, dificulta, faz com que as pessoas tenham muitas atividades ao longo do dia, vem facilitar também a partir do momento que o indivíduo encontra a academia dentro da sua própria residência, nos condomínios, né? E isso facilita com que a pessoa não necessariamente precise ir até o personal trainer ou ir até a academia, mas o personal trainer vai até a pessoa de acordo com o horário e disponibilidade dela para auxiliar no treinamento. Eu lembro-me que há 40 anos atrás, o seu professor, Hélio Campos, Xarel, inclusive tem um livro de capoeira. De capoeira. Eu tenho um com ele. Eu, Decânio, Bozó, eu tenho uma coleção de 18 livros sobre artes marciais, e um deles eu fiz com ele. Eu fui aluno de Bozó, no Nordeste de Amaralina. Bozó, aquele livro de Bozó, sou eu e eles, Augusto Marcel Torres, mestre Bozó, que fez a parte prática, Hélio, Itapuã e o finado Decânio. Isso. Entendeu? Nós tínhamos a academia lá, Movimento.
Uma das primeiras ali no Rio Vermelho. E era uma cheia, né? Você acha hoje, Leandro, que as pessoas estão indo menos à academia? Estou te falando de 40 anos, porque 40 anos eu já estou meio velhinho, né? Você está novo. Você acha que as pessoas estão indo menos à academia e procurando mais o personal trainer? Olha, eu acredito que as pessoas estão procurando o personal trainer dentro de academias. Hoje as academias se multiplicaram muito, né, nos grandes centros urbanos, mas a figura do professor, do treinamento individualizado e supervisionado tem tomando uma importância de tal modo que as pessoas, mesmo dentro da academia, mesmo tendo o professor disponível pela academia, elas procuram um professor capacitado, especializado para atender elas, sobretudo aquelas pessoas de perfil de risco, né? Aquelas pessoas que demandam uma atenção individual, que aquele professor da academia... a idade é maior, está na melhor idade. Isso, né? A professor da academia às vezes atende mais de uma pessoa ao mesmo tempo e não dá aquela atenção específica para o indivíduo que precisa. Quais são as vantagens? Porque na Índia, hoje aqui no Ocidente se faz yoga coletivo, mas na Índia você faz yoga individual. Há muitos anos isso, né? Certo? Então qual é a vantagem de você ter um indivíduo acompanhando? Eu mesmo já fiz muitas atividades com o personal trainer. Muay Thai mesmo fazer com personal trainer, gostinho eu fiz com o personal trainer, né? Na área de artes marciais, né? Certo? E fiz também treinamentos outros com o personal, né? Agora eu estou aqui como advogado do diabo, porque o indivíduo lá está dentro de mim, certo? Quais são as vantagens? Porque o indivíduo diz, vou gastar dinheiro com o cara pra lá. Lá em casa é assim, que diz, vou gastar dinheiro. Quando eu posso ir pra academia, mas nunca vai. Sua pergunta é muito pertinente. Assim, primeiro precisa ter a visão de que o personal trainer não é gastar, é investir. É investimento. Né? Você vai fazer um investimento no seu dinheiro. Eu sei, agora eu estou dizendo segundo, porque as pessoas... que o personal trainer, ele consegue controlar os parâmetros do treinamento momento a momento. Né? Como você próprio falou, o corpo dá sinais, né? Durante o treinamento... Pierre vai falava isso. Exatamente, o corpo fala. Então, durante o treinamento, óbvio que o professor, antes de iniciar um programa de treinamento, ele vai realizar uma avaliação física, né, saber os critérios todos para a precisão do treinamento. E os critérios são fundamentados em diretrizes, inclusive da medicina esportiva. Né, que evoluiu muito. Exatamente. E após uma avaliação criteriosa, definindo os objetivos e a necessidade de cada indivíduo, o acompanhamento, a supervisão no treinamento faz com que você controle as variáveis de tal modo a permitir a segurança do treinamento. Então, às vezes o indivíduo é obeso, precisa emagrecer, precisa aumentar a intensidade da atividade aeróbia, mas se você não preparar as articulações dele, a coluna dele para suportar a sobrecarga durante o treinamento, pode ser que ele se lesione durante o processo. E o personal trainer está ali para aprimorar o treinamento de modo a ele atingir os resultados com a maior velocidade, com a maior brevidade. É uma coisa interessante que você falou. O aspecto isométrico, né, do resultado dos exercícios enquanto corretivo e engraçado. Olha, eu trabalhei na Universidade Federal da Bahia, Departamento de Educação Física. Coordenei todos os cursos de Tai Chi, Yoga, artes marciais de lá, de 90 até 93. Depois fui para Gama Filho coordenar o estado da Bahia, depois fiz coordenações fora daqui. Evoluiu bastante a atividade física, o contexto físico, a estética física, a abordagem física e toda a ciência que envolve o contexto do educador físico, digamos assim, que são várias ciências, né? Agora, diga-me uma coisa, você pegou um momento bom da educação física, porque é um momento em que ela está evoluindo, ela está dentro do corte. No corte não, ela deu já um corte epistemológico, ela já segue uma linha de pensamento, epistemologia, como você falou aí. Por exemplo, nós tivemos casos aqui, eu posso falar porque eu conheci, meu amigo, sinal ele me cita em vários livros e temos alguns trabalhos juntos, Ivo Rangel, morreu com um problema sério na coluna. Né? Haja vista que exercício mal feito. Né? Temos outros aqui que estão vivos, eu não vou citar, do judô, da capoeira, que você sabe muito bem do que eu estou falando, que tiveram sequelas, lordose, escoliose. O que você acha que é importante para a sociedade, dentro do contexto dessa evolução científica do educador físico como um todo? Porque você tem a visão antropológica, a visão cinesioterapêutica, cinesiológica. Isto é importante para
a sociedade, que você vai trabalhar com cada indivíduo. Com certeza. Eu posso citar você que nos últimos 10 ou 20 anos, a área de educação física que tem mais publicado artigos científicos na área da medicina esportiva, porque a gente sabe que é antiético estudar ou submeter o indivíduo doente a uma condição de estudo. E muitas vezes é antiético pegar o indivíduo doente e submeter ele a uma condição de estudo. Mas como o exercício físico ele é capaz de perturbar o sistema fisiológico, né, de fazer um desequilíbrio exatamente, homeostático. Desequilíbrio homeostático seria como eu sou, redundância, quebrar exatamente toda a concepção homeostática. Como o exercício ele é capaz de fazer isso. Homeostase é equilíbrio, eu falar vai ficar redundante. Como o exercício é capaz de fazer isso, então tem se utilizado muito o exercício físico para estudar, inclusive, condições patológicas. No que você me fala da questão da importância para indivíduos, né, se precaverem de uma determinada... né, uma visão profilática. Isso, de uma determinada lesão, é justamente a importância da avaliação física. O exercício, se ele não for prescrito e supervisionado corretamente, exatamente, ele pode gerar desequilíbrio, ele pode ser, inclusive, causar malefícios ao indivíduo, né? Você faz a anamnese, então você faz o diagnóstico e você tem o processo prognóstico. Exatamente. Se o indivíduo, normalmente o indivíduo apresenta predisposição a algum tipo de alteração postural, que normalmente é identificada na avaliação física, seja pela simetria de segmentos, seja pela própria postura observada mesmo, e junto com a equipe multidisciplinar, né, a gente não hoje, pode... Fisioterapeuta, psicólogos, né? Hoje você tem uma multidisciplinaridade, né? Que é transdisciplinaridade, como diz alguns autores. Exatamente. Com o auxílio desses profissionais, para estar fazendo o diagnóstico correto daquele indivíduo, é possível intervir, garantindo a segurança do treinamento e, sobretudo, corrigindo as eventuais alterações posturais que ele possa ter. É interessante, nós conversamos aqui com o Leandro Borges, ele está dando-nos, que em verdade ele ainda está conosco aqui, vai dar suas considerações finais, a importância da educação física para a sociedade. O Conselho de Educação Física, o CREF, que exatamente a regulamentação da profissional de educação física, 1º de setembro de 1998, políticas à parte, tem batido muito na formação escolástica, profissional e ética desse indivíduo. É você que fez capoeira, eu estou aqui apresentando fatos, não estou dando juízo de valor. Nós tivemos muitas sequelas por causa do passado adentrado dentro da capoeira. Não foi só dentro da capoeira, dentro do remo e tal. Por quê? Porque o profissional de educação física, né, inclusive existe um livro da Brasiliense, não sei o autor, Educação Física Não é Física, não é isso que era chamado em colégio, era uma abordagem somente voltada, né, para, digamos, fugir das aulas regulares nas escolas. E as academias, ela tinha somente o aspecto estético. Hoje não. Hoje, como ele falou, sabiamente, com uma dimensão epistemológica bem concisa, o profissional de educação física, ele aí está para trabalhar dentro do contexto da saúde como um todo. Uma visão, digamos assim, holística do todo, onde envolve o fisioterapeuta, o educador físico, o psicólogo, o enfermeiro, o pedagogo, o psicopedagogo também, que já é o psicometricista, diversas pessoas que estão hoje imbuídas em dar uma certeza de visão da saúde dentro de uma abordagem científica. Nós conversamos aqui com o Leandro Borges, estamos finalizando, o e-mail dele, o telefone está aí, certo? Você querendo fazer personal trainer, tem amigos meus como o professor aqui que está me ouvindo, e eu mando aqui um abraço, professor Paulo Gorres, suas considerações finais aí, Leandro. Eu agradeço ao Tomaciel pelo convite, a Livraria Terceiro Milênio e toda a equipe do Portal Jorge Guedes e do programa Consciência Cósmica. E queria deixar a mensagem de dizer que exercício é remédio, né? Precisa ser administrado, tomado todo dia, mas como todo remédio, ele precisa ser tomado na dosagem correta e somente o profissional de educação física é capaz e habilitado para dimensionar essa dosagem, né, para cada indivíduo. Obrigado. Aí, Jorge, vamos divulgar o nosso congresso, a nossa queridíssima
a Anita Guedes, que comanda esse trabalho aqui belíssimo, apoiado pela Leivaria Terceiro Milênio, essas figuras aqui maravilhosas, Márcio e Jussara, que eu conheço há pouco tempo, mais de 30 anos. Tive a oportunidade de trabalhar, né, no período que Márcio estava na Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia, eu estava na coordenação dos cursos de pós-graduação. São pessoas sérias e estão nos apoiando nesse evento aqui. Chegamos ao final, como disse no Sabiamente Leandro Borges, né, é interessante lembrarmos-nos que, se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. Se você acha caro a saúde, procure saber o preço da doença. Para evitá-la, é óbvio, Lulante, plagiando Nelson Rodrigues, que o sistema melhor é você ter um personal trainer para ajudá-lo no contexto da profilaxia.